Olá, você que nos acompanha, estamos de volta. Esse é o GPI Cast, mais um episódio desse podcast do GPI, desse videocast que completou um ano, viu, professor? Oh, legal. Nós já completamos um ano, temos um ano aí, vai ter uma comemoraçãozinha. O senhor Que está legal. intimado, está convidado a comemorar com a gente. E nesse retorno, a gente deu uma pausa aí, uma breve pausa. A gente estava reformulando o GPI Cast, foi muita novidade aí, já adianto, foi muita novidade. A gente está voltando, eu gosto de desafios, né? Sempre falo aqui, professor, que eu gosto muito de desafios. E eu nunca havia entrevistado alguém que fosse perito criminal. Eu nunca havia entrevistado alguém que estivesse submerso no universo aí das ciências forenses. E nessa volta já do podcast, a gente fez uma breve pausa nesse retorno, já para entrar já nesse segundo ano. Eu falei, quero entrevistar alguém da nossa pós-graduação aqui da Faculdade GPI, da nossa pós-graduação de Ciências Forenses, em Ciências Forenses. E aí vi que, por coincidência, acho que não foi coincidência, o professor estava com um módulo nesse final de semana, o professor Rian Felipe, que é o nosso convidado aqui de hoje, estava com um módulo sobre acidentes de trânsito e eu falei, vou conversar com o professor. Eu quero saber um pouco do universo de um perito criminal, um perito de local de crime. Eu quero saber como é que funciona isso. E é para isso que você está aqui hoje, tá bom, professor? Perfeito, a gente vai conversar sobre Neemias. isso também. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. O professor saiu do intervalo da aula, está aqui conversando com a gente. Obrigado por estar aqui, né? Esse espaço aqui é nosso, é sua primeira vez aqui com a gente, seja convidado sempre. E vamos começar a conversar, né? Pronto, eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz com a evolução do GPI. Não sei se você sabe, mas eu vi o GPI nascer lá no início com o Starley, né? É um colega de longas datas. Querido. Então a gente viu toda essa evolução e eu fiquei impressionado o que se tornou o GPI, né? Toda essa evolução que crescimento, teve, né? Então é uma honra, é um prazer estar aqui conversando com você, compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa função social como perito criminal. Que é o que você faz, inclusive, na sala de aula, né? Inclusive, você Isso. compartilha desse conhecimento com os nossos alunos aqui da Perfeito. Faculdade GPI. Agora é diferente, você está de frente para um jornalista, alguém que pergunta muito, e eu pergunto muito, viu? Eu falo muito. Serão bem-vindos. Aqui o as pessoal dos perguntas. bastidores, o Matheus e o Anderson estão sempre me cortando aqui, porque eu falo Certo. demais. E como bom jornalista, me considero, a gente faz muitas perguntas. E como eu nunca conversei com um perito criminal, um perito de local de crime antes, e acredito que talvez seja uma das perguntas, me diga se eu estiver errado, que você escuta bastante. A gente quer saber, eu não sou aluno da pós-graduação, eu quero saber o que faz um perito criminal, como é o trabalho de vocês, porque assim, a gente vê algo sobre em séries, em filmes, mas eu quero saber, aquela realidade corresponde? Pronto, é uma pergunta muito comum mesmo. Todo mundo que sabe que nós somos peritos criminais, eles têm essa dúvida de saber o que é que nós fazemos, se parece com as séries, com o CSI, com as séries hollywoodianas, né? Que trabalham essa temática. Então, assim, eu sou perito criminal e, como o próprio nome diz, é um perito que trabalha em cima de crimes, Sim. né? No meu caso, eu sou perito criminal oficial. Eu sou concursado, eu sou um servidor do Estado, eu trabalho no Departamento de Polícia Científica da Polícia Civil aqui do Estado do Piauí. Certo. Então, em resumo, basicamente como eu estou lotado atualmente no setor de locais de crimes, basicamente quando há um crime, há a necessidade de fazer um levantamento pericial se esse crime deixar vestígios, se deixar alguma marca, algum sinal de que o crime aconteceu. Então, há necessidade, então, de fazer um levantamento pericial. Então, o perito ele se desloca até o local onde houve o crime, seja um crime contra a vida, como um homicídio, seja um crime patrimonial, como um furto, um arrombamento a um Bacana. imóvel, como também seja um crime de trânsito, que é ali um acidente, um sinistro de trânsito que resultou numa vítima lesionada ou que resultou no evento morte. Então, O perito também está ali. também é chamado, porque toda cena de crime onde há vestígios, há necessidade de fazer um levantamento pericial, que o profissional perito criminal ele é o técnico habilitado, que tem um conhecimento técnico e científico para fazer o levantamento desses vestígios, interpretar à luz da ciência para chegar a uma conclusão. Que conclusão seria essa? Conclusões de autoria. Quem foi que cometeu aquele crime?
conclusões de dinâmica. Como foi que aquele acidente ou como foi que aquele crime foi perpetrado? Como foi que aquele crime ocorreu? Sob quais circunstâncias momentâneas ali aquele crime ocorreu? Em que tempo ele ocorreu? Será se foi ontem? Será se foi na semana passada ou foi no mês passado? São muitas perguntas a serem respondidas, né? Muitas, e que o olhar do perito, que é um olhar técnico, científico, baseado unicamente no que ele pode ver, no que ele pode medir, no que ele pode testar, é que ele vai chegar nas respostas a essas perguntas, tá? Desprovido de qualquer subjetividade, de qualquer influência testemunhal, qualquer influência de qualquer opinião, ele é desprovido. Ele é basicamente científico, material, com um olhar voltado somente para aqueles vestígios materiais. A gente conversou rapidamente nos bastidores e não tive um detalhamento técnico que eu quero trazer para cá, quero que você me detalhe agora. Você falou que existe uma diferença entre... São tipos de perícia, não é isso? Existe uma perícia mais externa, existe uma perícia que é de dentro, né, da instituição, uma perícia interna e externa. É exatamente isso? Como é que acontece essa divisão? Tá. O que acontece? As ciências forenses, Neemias, ela é um amplo leque de várias ciências, né? Você tem várias ciências que são aplicadas nessa investigação de crime, nessa elucidação do crime. Então você tem, por exemplo, a biologia forense, você tem a genética forense, você tem a balística forense, você tem várias ciências que se unem com o propósito de ajudar na elucidação, no compreendimento desse crime. Beleza? Então, nessa situação, é interessante a gente avaliar que o Instituto de Criminalística ele é dividido em setores internos e setor externo. O setor externo, que é atualmente onde eu estou lotado, onde eu estou trabalhando, né, que é no setor de perícias, vai no local. Aconteceu o crime, o perito ele se desloca ao local. Mas existe também os setores internos, né? Que aí são os vários laboratórios que o Instituto de Criminalística dispõe. Laboratório de Química Forense, laboratório de Balística, laboratório de Microbalística, laboratório de Documentoscopia, laboratórios os mais variados possíveis, de Contabilidade Forense. Então os achados lá que a perícia externa faz é mandado lá para a perícia interna. Para fazer um exame mais detalhado, dispondo de equipamentos, de tecnologias mais avançadas para chegar em conclusões mais apuradas, ok? Então, diante disso tudo, aliado à equipe de investigação, aliado à equipe da delegacia, ele vai em mãos dessas informações, que são informações científicas, materiais confiáveis, 100% confiáveis, vai ajudar a compor aquela investigação e tentar chegar numa autoria, chegar numa possível dinâmica. Então, é assim que funciona, basicamente. Tem perito interno e perito externo. O perito interno ele vai trabalhar nos laboratórios, operando equipamentos, recebendo materiais, analisando, interpretando as análises desses materiais. E o perito de local externo, ele vai ao local para fazer o levantamento dos vestígios, o estudo desses vestígios para tentar chegar numa dinâmica ou numa autoria daquele crime. Você falou em tecnologia e eu queria saber, que sou totalmente leigo no assunto, muita gente que está assistindo também o nosso videocast é curioso do assunto, né? Uhum. E como é que a tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, 2 meses atrás já é muito passado, né? Hoje, com certeza, obsoleto. Já é obsoleto, já teve... Alguma coisa, com certeza, foi lançada essa semana para auxiliar no trabalho de vocês. Como é que estão as tecnologias hoje, alinhadas ao trabalho de quem trabalha, né? De quem atua com consciência forense, de quem atua lá na perícia? Como é que vocês hoje, em termos de tecnologia, vocês estão bem servidos? Muito bem servido, né, Mias? O nosso Instituto de Criminalística ele tem evoluído bastante nos últimos anos, especialmente no último ano. Né? Assim, de 2022, 2023 para cá, evoluiu de forma exponencial, principalmente na aquisição de equipamentos extremamente tecnológicos que estão nos melhores laboratórios de criminalística do país. Nós contamos aqui também no Piauí. Então, são equipamentos extremamente sensíveis, tecnológicos e que fornecem resultados completamente confiáveis e resultados que são esperados, que contribuem de forma significativa naquele propósito, ok? Só para exemplificar, nós temos hoje o laboratório de microbalística. Então, hoje você consegue, com equipamentos muito sofisticados, você consegue determinar de qual arma foi disparado determinado projétil, por exemplo. Nossa.
você tem o Instituto de DNA aqui no Piauí, que é um dos mais avançados e consegue dar uma resposta para a sociedade extremamente válida a respeito dos crimes que deixam vestígios biológicos na cena, principalmente na identificação de autorias de crimes. Então, assim, o Instituto de Criminalística hoje aqui no Piauí, ele conta hoje com equipamentos muito sofisticados também de ponta, e existem também ali profissionais extremamente capacitados, extremamente habilitados para operar esses equipamentos, para poder não somente operar, mas também interpretar os resultados que esses equipamentos fornecem. E digo mais, Neemias, assim, a perspectiva é de que isso melhore cada vez mais. Coisa boa, que maravilhoso. Porque ciência só se faz com investimento, né? A gente sabe disso. E a perícia, ela é baseada em ciência. Logo, ela precisa desse investimento e ainda bem que estamos tendo esse reconhecimento e estamos tendo cada vez mais investimentos nessa área tecnológica da perícia. A gente está falando sobre perícia, e aí esse módulo, de forma particular, esse módulo que você está ministrando para os nossos alunos é relacionado a acidentes de trânsito, né? Como que é a relação de um módulo como esse, desse tema dos acidentes de trânsito, dentro da ciência forense, dentro da perícia criminal? É algo que é à parte? É algo que deve ser como está sendo estudado na nossa pós-graduação, de uma forma separada, de uma forma que tem que ter um tratamento peculiar? Digo isso porque já estou vendo logo um outro tema de entrevista aqui para a gente, tá? Para você voltar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa área, né? Dos acidentes de trânsito, sobre os estudos, como é que ocorrem as perícias nesse tipo de questão. Porque eu já vou perguntar também coisas mais locais, assim. Pronto. Tipo, já vai logo pensando. Teresina tem muito acidente de trânsito, eu vejo bastante. Queria saber por quê. E se o perito vai em todo acidente? E se o perito vai em todos os acidentes, o perito vai, então a gente vai começar por aí também. Mas queria que você falasse um pouquinho dessa particularidade dos acidentes de trânsito. Perfeito. Neemias, já respondendo assim, de trás para frente, né? A pergunta que você fez por último. Primeiro, o acidente de trânsito ele só vai ser investigado pela delegacia e, por consequência, só vai ter levantamento pericial se esse acidente de trânsito tiver indicativos de haver um crime de trânsito. Sim. Por exemplo, se do acidente de trânsito houver uma vítima lesionada, ou se houver uma vítima fatal. Ou, em outro caso, se houver um dano a um carro oficial, por exemplo. Aí é um crime de trânsito a ser investigado que precisa de uma autoria. Quem foi que deu a causa ao acidente? Certo. E como foi que esse acidente aconteceu? Qual foi a dinâmica do acidente? Então, nessas situações, o perito precisa se deslocar ao local do acidente de trânsito e lá chegando fazer o levantamento pericial. Ele vai averiguar e verificar quais são os vestígios deixados na via, quais são os vestígios deixados no veículo, quais são os elementos ali. E sempre são deixados vestígios, né? Sempre, muitas vezes Pelo menos por isso que eu sou, se você tá aqui, pelo menos nas novelas sempre tem vestígio. Na realidade. Muitas vezes são deixados. Muitas vezes, se devidamente isolado e preservado, o perito vai trabalhar com esses vestígios tranquilamente e vai conseguir chegar numa conclusão a respeito de autoria, muitas vezes, e a respeito da dinâmica, para poder sim ser feita a justiça, né? Para que a justiça possa ser feita da melhor forma possível. E isso auxiliar os atores jurídicos. A gente fala aqui do delegado, a gente fala dos promotores, dos juízes, mas também da defesa, né? Das partes de defesa. Então a perícia ela vai fornecer esses elementos, ela vai fornecer a verdade dos fatos. Aconteceu dessa forma e quem deu causa ao acidente foi esse, foi A, foi B, ou os dois concorreram para que o acidente acontecesse. Como você disse, né? Livre de julgamento, livre de qualquer interferência, mas eu gostei da frase, tô falando aqui que gostei da frase. A perícia ela oferece a verdade dos fatos. A verdade, abraçado com a ciência. A verdade vai ciência. chegar quem tem que chegar. Abraçado com a ciência, oferecendo a verdade para a sociedade. Então é isso que nós fazemos. Então, no acidente de trânsito, que tem indicativo de um crime de trânsito, nós vamos lá para tentar identificar isso. Quem deu a causa e qual é a dinâmica. E materializar o fato. Ou seja, através de um documento oficial, dizer que aquele cenário foi um cenário de um acidente de trânsito, possivelmente relacionado a um crime de trânsito, a ser investigado. Aí a delegacia vai dar das outras providências, vai continuar com a investigação, vai chamar as partes, vai ouvir, vai captar
imagens de vigilância e vai formar um inquérito policial. Em mãos disso tudo, a autoridade policial vai dar o devido prosseguimento na justiça. Aí, durante todo esse processo aí, vamos colocar aqui um caso, né? Vamos conjecturar um caso de um acidente de trânsito que teve uma vítima fatal, vai ser investigado para saber se ocorreu um crime de trânsito, né? O perito vai lá. Exatamente. De acordo com os vestígios que possam ser encontrados, os achados lá que possam né, ser encontrados, a perícia externa vai lá. Estou fazendo aqui uma prova oral. Você não, sem problema. Tá certo até agora. A externa vai lá, os achados, tudo que é encontrado lá é levado para a perícia interna. Isso é um dos procedimentos. É um dos procedimentos. Uma das funções do perito que atua na área externa de local de crime também é coletar os vestígios e fornecer esses vestígios para análises mais apuradas. Análises essas que são feitas na área interna, nos laboratórios do Instituto de Criminalística. A área interna que já é muito ramificada, né? Demais, muito. Você me falou ramificado. nos bastidores que a perícia interna é muita coisa lá dentro. Perfeito, é isso? exatamente. Ela tem tipo subdivisões, é isso? Subdivisões com profissionais cada vez mais especializados naquela área de formação. Que tem que ser, né? No mundo de hoje não tem como a gente não se especializar. Exatamente. Então, dentro da perícia interna, por exemplo, assim, quais são as áreas que você pode falar que dentro de uma perícia interna a gente encontra? Nós temos o laboratório de química forense, que trabalha principalmente, não somente isso, mas principalmente com materiais entorpecentes, na identificação da substância entorpecente, na caracterização dessa substância entorpecente, no popularmente conhecido como as drogas, né? Mas não somente isso. Podem ser apreendidos, por exemplo, remédios falsificados. São levados para a perícia para a identificação desse material. Pode ser observado também a questão de bebidas falsificadas. Também são levados. Combustível adulterado, combustível falsificado. Tudo isso é analisado na área de química forense. Você vai para a balística. Lá são recebidas as armas para fazer teste de eficiência, por exemplo, para saber se a arma efetivamente dispara, se ela efetivamente poderia provocar um disparo que levou uma outra pessoa a óbito. Você vai para a área de informática forense. Hoje os crimes estão muito virtuais, né? Verdade. Então, são recolhidos celulares, são recolhidos computadores, são recolhidos HDs, materiais de informática para serem analisados detalhadamente através, novamente, daquilo que a gente já tinha falado, de equipamentos sofisticados que fazem toda uma análise apurada, e está lá o perito especializado, capacitado para fazer a interpretação dessas análises e chegar nas suas conclusões. Nossa, fiquei até interessado, viu? Porque assim, eu acho que cada sub-área dessa dá uma entrevista. A gente vai convidar esses profissionais aqui, tá bom, professor? A gente vai convidar esses profissionais para conversar aqui com a gente. E Teresina, vamos falar de Teresina, vamos falar dessa nossa realidade aqui. Eu quero ver a aplicação disso na nossa realidade, os acidentes de trânsito de Teresina. Você que está lidando com isso, você que é perito de local de crime, diariamente está lidando com isso. Como é que está a situação da nossa capital em termos de acidentes de trânsito? O que é que mais causa os acidentes de trânsito aqui? Onde é que, se é que posso dizer isso, nós motoristas estamos errando, nos equivocando, nos prejudicando? O que é que está acontecendo? Eu queria entender um pouquinho sobre isso. A minha impressão, enquanto motorista, é que assim, a cada esquina a gente encontra uma batida, algo mais leve. E assim, essa semana, inclusive, eu vi, presenciei, não na hora do acidente, mas as consequências do acidente. Eu devo ter chegado, 5 minutos depois. Devo ter passado 5 minutos depois. Um acidente que teve uma vítima não fatal, não chegou ao meu conhecimento, mas tinha uma pessoa deitada no chão, ambulância chegando. E parece que é meio comum isso aqui. Tô errado? Não, você não está errado. É de certa forma comum, mas é comum, acredito, em toda cidade grande. Né? Uma cidade que tem muitos veículos, muitas motocicletas. É comum, não deveria ser. E cada vez esse número está maior. Isso não deveria ser, mas infelizmente chega a ser comum os acidentes, os sinistros de trânsito. Quando você me pergunta qual é o mais comum, eu posso lhe responder pela minha casuística, pelo que eu atendo. Né? O que mais nós encontramos no dia a dia são acidentes envolvendo motocicletas, tá? Principalmente em cruzamentos. Isso se deve muito ao fato da motocicleta ele ser um veículo frágil, Neemias. Entenda frágil no sentido de que a motocicleta ela não oferece ao seu condutor, ao motociclista,
qualquer tipo de proteção. Não tem nenhum invólucro ali. Você Nada. tá em cima dela, né? Tá montado. Se você tiver a infelicidade de colidir sua motocicleta contra um carro, contra um ônibus, contra um caminhão ou contra uma bicicleta, por exemplo, inevitavelmente você vai se dar mal, você vai se lesionar, porque ali não oferece qualquer proteção. E não necessariamente a motocicleta está errada na história. Muitas vezes ela está certinha, está conduzindo sua motocicleta de maneira prudente, certinha, mas um terceiro, que esse sim possivelmente possa estar errado na história, ele A vai... autoria estaria nele. Nele, pronto. Mas acontecendo um acidente, quem vai sofrer as piores consequências físicas, né, as lesões piores, vai ser o motociclista, entende? Porque justamente você não tem essa proteção que é oferecida, por exemplo, por um automóvel, oferecido por um ônibus, por um carro. Então, na nossa casuística, né, o que é que nós observamos no nosso dia a dia? Muitos acidentes envolvendo motocicletas, muitos acidentes em cruzamentos, e muitos acidentes são motivados pelo comportamento humano. O comportamento humano no sentido de imprudência, tá? Imprudência de não respeitar a sinalização, imprudência no sentido de não se proteger com equipamentos de proteção, por exemplo, o motociclista andar de Tem que capacete, ter capacete. o condutor do carro andar de cinto. Então isso acaba provocando acidentes, e acidentes esses que infelizmente podem ter consequências trágicas, né? E que podem acontecer num milésimo de segundo, É muito num rápido. momento de desatenção. Às vezes é quando o condutor do motorista, o motorista do veículo, pega ali o celular rapidamente, de forma indevida, para ver e responder um WhatsApp. Ali você tirou a atenção do trânsito, ali você ficou completamente vulnerável para acontecer qualquer coisa. Para uma moto passar na sua frente, para um ciclista, para um pedestre, para uma criança passar na sua frente, e ali pode acontecer uma tragédia, né? Podem ser destruídas algumas famílias, não somente a da vítima, mas também aquele que produziu também vai ter uma consequência trágica na sua vida pessoal. Por mais que ele não tenha lesões físicas, ele vai trazer essas consequências emocionais, né, para a sua história. Acredito que a relação do dirigir ou pilotar, né, de você estar no trânsito, e o álcool também tem Bastante. sido frequente, né? A gente diz isso porque assim, é muito comum a gente ver pessoas fazendo uso de uma bebida alcoólica, entrando no carro, saindo de um restaurante, entrando no carro. Quando a gente sabe, a gente já viu os casos, você está falando, os casos são muitos, a gente vê profissionais como professor na rua trabalhando, fazendo esse tipo de serviço com frequência. E fica aqui, inclusive, até um apelo, né? Assim, gente, é uma relação que não pode existir. Bebida alcoólica e você dirigir, você pilotar uma moto, não deveria existir, Isso. né, professor? O uso de qualquer bebida alcoólica que altere a capacidade psicomotora do condutor vai alterar a capacidade de reação desse condutor. Então, ele não vai reagir de maneira adequada, ele não vai reagir no tempo adequado às, podemos dizer, intempéries do trânsito. Né? Por exemplo, como já mencionamos, se um motociclista passa na frente do seu carro, você não vai reagir de maneira adequada, não vai efetuar uma frenagem no tempo adequado para evitar uma colisão como essa. Então, a regra é, se beber, não dirija. Não dirija de forma alguma, ok? Professor, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando Claro, um pouco da agradeço. sua experiência, compartilhando um pouco da sua vivência, como eu falei, assim, para mim foi incrível, porque saber um pouquinho de como trabalha um perito criminal, de como é que é a realidade, saber que existe a perícia interna, a perícia externa, e de saber um pouco de como vocês trabalham, é muito gratificante, né? Para quem está assistindo também, são informações novas, fica aqui registrado essas informações que o professor falou, do que pode evitar um acidente de trânsito, a própria relação do álcool e a dirigibilidade, isso não deve acontecer. Queria agradecer você e dizer que sim, o espaço aqui está aberto para você voltar sempre. Claro, A gente eu vai que procurar, agradeço. me indique lá, traga pessoas que possam Claro, falar será um prazer. sobre a balística, sobre a questão da química forense, da biologia forense. A gente quer cada vez mais trazer muito conhecimento para quem assiste o GPI Cast, para os nossos próprios alunos. Quem assiste o GPI Cast, nosso público, são os nossos alunos, nossos colaboradores e o público em geral, que ficam Perfeito. sabendo aqui de informações como essas que você está trazendo. Eu queria, sempre peço assim, uma mensagem final para você que trabalha, que é um perito criminal, um perito de local de acidente, que também é professor, que está
conversando com os nossos alunos, está sentindo aí quais são as principais dúvidas deles, o que é que eles estão querendo. Fala pra gente nessa sua mensagem final, traz uma mensagem final pra gente nesse sentido, de que como é que nossos alunos estão absorvendo esses conteúdos, o que é que eles estão perguntando e o que é que vem aí mais para eles nos próximos módulos, nas próximas aulas. Perfeito, Neemias. Eu acho assim que a mensagem final que eu posso deixar é de que estude. O estudo sempre recompensa, né? O estudo, o esforço, a dedicação diária. Verdade. Porque não é fácil você, como estudante, estar aqui no final de semana, passar o final de semana assistindo aula, né? É um esforço, né? É muito melhor estar curtindo, estar com a família, aproveitando um momento de lazer. Mas não, você abdicou, você abriu mão desse momento de lazer por um esforço momentâneo. Então o estudo ele sempre vai recompensar um investimento na sua carreira, um investimento no seu estudo, um investimento no seu aperfeiçoamento profissional, ele vai trazer um retorno. É um investimento. O retorno ele vai vir a longo prazo, ou ele pode vir a médio prazo. Então fujam dessas recompensas imediatas, do imediatismo, que traz esse conforto imediato. E saiba que sempre que você for investir no seu estudo, ele vai lhe dar um retorno. Foi isso comigo, está sendo isso comigo. Eu sou um profissional que permaneço me atualizando praticamente diariamente, né? Todos os dias, até porque no nosso dia a dia a gente sempre está atendendo coisas novas, situações novas, circunstâncias novas, casos novos, e que exigem do perito criminal que ele esteja atualizado com relação a cada uma dessas situações para poder oferecer à sociedade piauiense, a melhor prestação de serviço possível. Então, a mensagem que eu posso deixar para os colegas, tanto alunos, futuros alunos da faculdade GPI, é que invistam na sua formação. Invistam no estudo, na sua formação profissional e certamente a recompensa virá. Nossos alunos estão, você que já teve aí um primeiro contato com eles, ontem, já hoje também, como é que tem sido essa receptividade deles em relação a esse módulo específico? Eles estão, nossos alunos, o aluno do GPI, o aluno da faculdade GPI, é aquele aluno que pergunta, é aquele aluno que tem as dúvidas, que não sai da sala de aula com a dúvida, aquele aluno que vai para depois do término da aula, pega o professor nos corredores e pergunta. Você já sentiu isso deles? Com certeza, com certeza. Especialmente na pós-graduação que a gente está trabalhando, que é a de Ciências Forenses e Perícia Criminal, porque é um tema que desperta a curiosidade, que desperta o interesse. Não veio aqui essa entrevista, só curiosidade, eu só tirei dúvidas das minhas próprias curiosidades. Muitos dos nossos alunos cresceram assistindo seriados televisivos que envolvem isso e querem sempre correlacionar a ficção com a realidade. Como é que é, professor? Acontece assim mesmo? Como é que acontece na realidade? Então eles sempre estão interessados, questionando, perguntando, estão empolgados também. Porque é uma área que certamente desperta muito interesse e muita empolgação. Agora, é uma área que exige também muito estudo. Muita dedicação. Muita dedicação. E é isso que a gente sempre tenta passar para eles, né? Que vai ser um aperfeiçoamento constante. Ela não vai finalizar com a finalização da pós-graduação. O profissional, se ele quiser galgar espaço no mercado, ele vai precisar sempre estar se aperfeiçoando, sempre estar estudando. De fato. Ouviram aí, né? Pegaram aí a dica. Professor Rian Felipe, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima, tá bom? Então, estamos à disposição. Sempre que precisar. A gente vai precisar e vai convidar você, professor, vai estar sempre aqui com a gente trazendo outros temas também sobre esse universo das ciências forenses, da perícia criminal. Você que nos acompanha, obrigado sempre pela sua audiência, pela sua conexão aqui com a gente está sempre muito conectado. Até o próximo GPI Cast. Tchau, tchau.